Tomou banho de sal grosso? Colocou aquela camisa da sorte? Tá segurando uma figa bem forte? Agora sim, pode assistir esse vídeo e escalar teu time. Sim, senhoras e senhores, sobrevivemos a essa rodada trágica que foi a rodada 23. Eu comemorei a mitada da 22, todo mundo tinha ido mal. Comemorei a mitada, não teve jeito. Na 23, a zicada me pegou. Mas tudo bem, passado fica no passado, esquece, acabou. Bem-vinda à rodada 24. Mas antes, vale a pena lembrar, já se inscreveu no Catimba? É até essa terça-feira, às 10 horas da noite. Sim, por R$10 você pode levar uma bolada para casa. Na descrição do vídeo vai ter um link, entra lá, se inscreve, R$10, coloca teu time lá, porque depois, se imitar, não adianta chorar que não ganhou. Antes das dicas, vale ressaltar alguns jogos que vai acontecer. E eu começo por Botafogo e Goiás. A gente fala do Botafogo, que vem de 4 derrotas, e o Goiás, que vem de 4 vitórias. Então a gente nem precisa, nem Gatito Fernandes anda salvando o Botafogo ultimamente. Então vale a pena colocar algumas peças do Goiás. A gente tem CSA Internacional. CSA anda fazendo bons jogos em casa e agora enfrenta o desafio de pegar o Internacional. Tem que ficar esperto, Jordi pode ter uma excelente atuação nesse jogo, e aí tem peças unânimes ali do Internacional, como o Vitor Cuesta, como o Patrick, como o Nico Lopes, mas tem que ficar esperto com o CSA nessa rodada. Cruzeiro e Fluminense, Cruzeiro tá numa fase horrorosa, tá todo escaralhado, como eu falei, só que assim, tá lutando contra o rebaixamento. Então pode ser que vá com faca nos dentes contra o Fluminense. Tem que ficar esperto, uma pecinha ou outra do Cruzeiro eu acho que dá pra apostar nessa rodada sim. Nossos goleiros da rodada 24, e eu destaco quem? Começo por ele, Paulo Vitor. Grêmio em casa pega o Ceará e nos últimos 4 jogos em casa teve média 7 e 20. Tá vindo muito constante, principalmente nas últimas partidas, já tem 21 defesas difíceis em 15 jogos. Vale a pena lembrar que todo goleiro que tá jogando contra o Ceará tá mitando. Hashtag fica a dica. Sinceramente, eu, Carol, gosto de colocar goleiros que jogam fora de casa. E é o caso dessa rodada do Thiago Volpi. São Paulo que não vem numa boa fase, mas por várias vezes Thiago Volpi já deu aquela salvada no time. Nos últimos 2 jogos fora de casa, ele teve média de 8,80. Ele foi mal rodada passada, então ele tá precisando de bem pouco para dar aquela valorizada. E minha aposta para a rodada é ele, Muriel. Mais um goleiro visitante. Joga contra o Cruzeiro no Mineirão e o Sr. Fred pode dar algumas defesas difíceis para Muriel. Vai brincando, a média do cara fora de casa é 9 e 10. Como boas opções também nessa rodada, nós temos Cássio, Douglas, Jordi e Diego Alves. Na nossa zaga começamos por ele, quase sempre uma unanimidade na escalação dos cartoleiros. Victor Cuesta, sim, ok, tem 2 rodadas que ele não vai tão bem, mas o cara tem crédito na praça. Fora que são 53 roubadas de bola em 17 jogos. Fábio Sanches é o típico zagueiro que a gente gosta, joga lá na frente e ainda tem gol no currículo. Vem mantendo pontuações constantes e a média dele quando joga fora de casa fica aí na casa dos 6 pontos. David Braz, o cara tá jogando muito e tá iluminado, com média de 8,80 nos últimos 3 jogos que fez em casa. E quem voltou para nossa alegria? Jeromito, sim, ele, Pedro Jeromel, voltou para os prováveis e no currículo tem gol e tem 28 roubadas de bola. Também é aquele zagueiro que a gente não pode deixar fora do nosso time. Se tiver coragem, vai lá, faz uma dobradinha com o David Braz, que tem tudo para dar muito bom. Como boas opções para zaga também, tem Pablo Mari e tem Gil do Corinthians. Com os nossos laterais, muita gente tá achando que essa rodada tá difícil de lateral e que é melhor ir em outra formação. Eu, sinceramente, não gosto de ir com 3 zagueiros e se você souber escolher bons laterais, eles vão te dar boas pontuações. Para essa rodada eu vou destacar ele, Danilo Avelar, um dos caras do Corinthians que eu gosto muito e costuma pontuar muito bem, mesmo quando perde o SG. A média dele em casa é de 5,60 e ele com certeza vai estar no meu time, sinalzinho de spoiler aí. Bruno Cortez, Grêmio, que pega o Ceará em casa
e ele tem ali um confronto direto com Samuel Xavier, que ano passado mitou bastante, mas esse ano tá deixando um pouquinho a desejar. A média do Bruno Cortez dos 3 últimos jogos em casa foi de 8,40. Moisés, do Bahia, sim, Carol, por que Moisés e não Nino Paraíba? Eu falo especificamente dele, porque ele vai ter um confronto direto com o Juanfran, e o Juanfran a gente sabe que tá um pouquinho ali fora de ritmo de jogo, e o Moisés tá dando umas mitadas nesses últimos jogos, então pode ser um jogo que ele se destaque. Ele tem 52 roubadas de bola em 19 jogos, é coisa pra caramba. Aí, como boas opções pra rodada, a gente também tem o Nino Paraíba, tem o Reinaldo, que não foi tão bem rodada passada e também pode valorizar nessa, tem Rafinha, tem Jorge, tem um clássico pela frente, Santos pega o Palmeiras na Vila, mas o Jorge pontua bem mesmo sem o SG, e tem o Carlinhos do Fortaleza, que também é uma boa opção. Destaque para o nosso meio-campo, obviamente ele, Rodrigo Lindoso, tem ido muito bem no Cartola, não é à toa que tem a maior média na posição. Muitos me questionam sobre o Patrick, mas eu gosto do Patrick, mas como aposta, ele não é tão constante quanto o Rodrigo Lindoso. Os scouts do Lindoso são bem melhores e bem mais constantes. É uma opção bem mais segura do que Patrick. Deixa o Patrick se você quiser fazer uma aposta. Everton Ribeiro, falo dele, mas poderia ser o Gerson também. Dos meias do Flamengo, são os dois mais constantes, mais lineares com as suas pontuações. Acabei escolhendo o Everton Ribeiro porque a diferença é que nos últimos 3 jogos, o Everton Ribeiro teve média de 7,90 e o Gerson de apenas 6 pontos. Então a minha escolha acabou sendo Everton Ribeiro. Alisson do Grêmio. O cara só tem 11 jogos no campeonato, mas desses 11 jogos, são 5 assistências, 2 gols e 12 finalizações. Tá brilhando muito e merece sim uma vaga no seu time. Como boas opções que estão brilhando também, Elber do Bahia, Léo Cittadini do Atlético Paranaense e Gustavo Campanharo da Chape. No nosso pelotão de frente, nosso ataque, a gente começa por ele, Bruno Henrique. Eu falei na última live, o cara tinha saído dos prováveis, e eu falei, quem tem no time pode bancar que o cara joga. Não só jogou, como o cara mitou. Agora em casa tem tudo para repetir a dose e se quiser pode meter Bruno Henrique de novo no seu time. Gilberto, tanto ele quanto nós estamos sentindo falta daquele golzinho mitadeiro que Gilberto gosta de fazer. Sem gol na rodada passada, o cara marcou mais de 12 pontos. Imagina se tivesse feito gol. Então tá jogando em casa, a gente pode manter a esperança que pode sair um golzinho do Gilberto e pode vir aquela mitada. Fred, sim, estamos falando dele. Um dos motivos é qual? Qual é a lei que nunca falha no Brasil? Lei do ex. Lei do ex. Fred na lei do ex contra o Fluminense. Rei dos stories tá voltando e tá calando a boca de muita gente, inclusive a minha, Brasil. Cruzeiro que tá aí correndo contra o tempo, né? Com relação ao rebaixamento. Então tem tudo pra ser uma ótima rodada do Fred essa 24. Como boas opções no ataque também, Luan, Vitinho, Nico Lopes, Wellington Paulista e uma apostinha, Thales Magno. Nossos técnicos não dá para ficar inventando muito nessa rodada. Então as melhores opções são Jorge Jesus, Renato Gaúcho e Odair Helman. E se você quiser algumas opções mais baratas, pode ir com Roger Machado ou Rogério Ceni. Essas foram as dicas da rodada 24. Acompanhem as minhas redes sociais, tanto o meu Instagram quanto o meu Twitter. Talvez role aí uma livezinha surpresa nessa rodada. E por lá eu coloco todas as atualizações, inclusive o meu time formado, montadinho, 1 hora antes do mercado fechar. Beleza? Bora mitar! Beijo!